Isso mergulhou os campi universitários em caos, acendeu audiências congressuais, até mesmo encerrou carreiras. Ele foi demitido por usar as seguintes 6 palavras: "Do rio ao mar, a Palestina será livre." Este slogan é complexo, pois dependendo de quem pergunta, representa um caminho para um futuro mais brilhante. A mensagem principal é viver em harmonia, independentemente da religião, ou um apelo direto ao genocídio. Aqueles que entoam do rio ao mar são ou idiotas úteis que não entendem o que estão dizendo, ou pior, pessoas que desejam apagar o Estado judeu do mapa. Então quem está certo? O que significa do rio ao mar? Significa realmente? Apesar de toda a sua paixão, muitas das pessoas que entoam este slogan não têm ideia de qual rio ou mar estão falando. Qual é o rio? Eu esqueci o nome do rio. Mas o mar é o Mar Vermelho. Creio ser o Mar Negro e o rio além de Gaza. Das montanhas até o mar. Das montanhas até o mar. Quais montanhas? O quê? Você deve estar brincando comigo. Não estou brincando com ninguém, precisamos esclarecer as coisas. Se a maioria entendesse exatamente o que pede, talvez não estivesse tão entusiasmada. Do rio ao mar, a Palestina será livre. O que acontece com Israel? Na verdade, uma pequena pesquisa com estudantes universitários americanos em todo o país revelou que a maioria tinha nenhuma ideia do que estavam dizendo. Cerca de 70% reverteram o uso do slogan ao entender seu real significado. Acho que cometi um terrível erro. Então, o que realmente significa? A resposta está no mapa. Este é o rio. Este é o mar. Isto é o que está no meio. Você vê o problema? Já existe um país lá. Agora, é totalmente possível que um dia haverá outro país chamado Palestina lá, florescendo bem ao lado de Israel. Era a proposta original das Nações Unidas. O Comitê Especial da Organização das Nações Unidas defendeu estados judeus e árabes separados como compromisso desconfortável. O Estado judeu incluirá os portos de Haifa e Tel Aviv e todo o Vale do Negev. Os árabes ocuparão o leste fértil. Jerusalém estará sob a tutela da Organização das Nações Unidas. Mas pedindo uma Palestina que se estende do rio ao mar, significa destruir o país soberano que já está lá. Isso coloca 9 milhões de israelenses em dificuldade. Não tão rápido, você pode estar pensando. Liberar a Palestina não implica em matar ou expulsar todos os israelenses. Ok, talvez isso seja verdade. Lembre-se, Israel, enquanto nação moderna, foi fundado em 1948. Contudo, Eretz Israel, a ideia de uma pátria judaica nesta região, é inseparável da identidade e prática judaica. Milhares de anos. Isso é muito tempo. Da mesma forma, a Palestina, como região, como identidade, como aspiração, une o povo palestino em todo o mundo. Logo, ao discutirmos Israel e Palestina, não nos referimos somente a estados-nação modernos ou aspiracionais. Discutimos identidades profundamente enraizadas, que definem ambos os lados. É por isso que do rio ao mar desperta tantas emoções, não importa o que signifique para as pessoas que o dizem ou o ouvem. Para alguns, representa a formação de um único Estado democrático, onde qualquer um pode viver livremente. Os judeus ainda estarão seguros em sua terra ancestral, mesmo que seu Estado deixe de ser judeu. Os palestinos finalmente terão um Estado, não exclusivamente árabe. Todos vivem felizes sempre. Espere, nós acabamos de resolver o conflito? Por que essa solução de um único Estado nunca foi tentada antes? Bem, porque é uma fantasia. A maior parte dos moradores lá simplesmente não se interessa. Menos de 1/3 dos palestinos e israelenses concordariam com um único Estado democrático, não exclusivamente judeu ou palestino. Como mencionado, as identidades judaica e palestina são profundamente arraigadas. Lutaram um contra o outro no último século. 2 estados nasceram. Para a Terra Santa, o futuro imediato não traria paz. Israel está em guerra com as nações árabes ao seu redor pela 3ª vez desde que se tornou um Estado independente. É uma guerra total. O ministro da Defesa israelense, Moshe Dayan, descreve a invasão síria das colinas de Golã e da margem leste do Suez, e Egito. Após 7 de outubro, a confiança atinge um nível baixo sem precedentes. A maioria não deseja compartilhar o Estado com vizinhos que querem matá-los. A história é clara ao mostrar o que ocorre quando se agrupa várias populações hostis em um único país e orienta para bom comportamento. Dê uma olhada no vizinho do norte de Israel.
A guerra civil despedaçou o Líbano por 15 anos. Hoje, o governo deles é basicamente controlado por um grupo terrorista reconhecido internacionalmente. 6 nações árabes do Golfo classificaram oficialmente o Hezbollah como organização terrorista. Mas o problema não é só do Oriente Médio. Há uma razão para a antiga Iugoslávia ser bem antiga. Pergunte apenas aos moradores de Belfast se querem se unir ao Sul. Uma solução de Estado único só funciona se ambos os lados a desejarem. Eu te digo, não vejo isso acontecendo. Enquanto alguns que cantam do rio ao mar acreditam pedir uma utopia binacional, o slogan original em árabe conta outra história. Bem, 3 histórias. A primeira parte é mais ou menos a mesma. Do rio ao mar. Em algumas versões é min al-miya ila al-miya, da água para a água. Mas as coisas ficam picantes na segunda metade do slogan, porque enquanto alguns pedem que a Palestina seja livre, outros pedem o que significa Palestina será árabe ou o que foi sobre um único Estado democrático para todos. Eu não tenho nenhuma lembrança de isso em tudo. Ninguém tem certeza de quando do rio ao mar ganhou força entre os palestinos. Há quem diga que ele ingressou no mainstream palestino nos anos 60 com a criação da Organização de Libertação da Palestina. Outros dizem que só se tornou popular em meados a finais da década de 80. Não importa quando começou a ser adotado, pois até os anos 1990, todas as facções palestinas tinham o mesmo objetivo: destruir o Estado judeu. Não acredite apenas na minha palavra. Basta examinar o Estatuto da Organização para a Libertação da Palestina de 1968, que pede uma guerra santa até a totalidade. E vitória final, a restauração completa de nossa pátria perdida. Essa pátria restaurada não permitia a autodeterminação judaica. A libertação da Palestina visa a eliminação do sionismo na Palestina. A demanda por segurança e paz exige que todos os estados considerem o sionismo um movimento ilegítimo, proíbam sua existência e banam suas operações. Em resumo, os palestinos alegavam que os judeus não tinham direito à autodeterminação em sua terra natal. Algumas facções da direita israelense afirmavam firmemente serem os únicos legítimos proprietários do território. Em 1977, o partido Likud concorreu com uma plataforma destacando que o direito do povo judeu à terra de Israel é eterno e incontestável. Entre o mar e o Jordão haverá apenas soberania israelense. Soa familiar? Agora, o Likud não era o único partido na política israelense, mas ainda é um dos mais influentes, indicando que israelenses e palestinos estavam em um jogo de soma zero. Até a década de 1990, do rio ao mar era um chamado bastante explícito para um Estado judeu ou palestino em todo o território. Uma Palestina livre implica em não haver Israel, e Israel do rio ao mar implica em não haver Palestina. Era uma situação do tipo, o vencedor leva tudo. Porém, nos anos 90, as coisas ficaram mais complexas e esperançosas. Pela primeira vez, representantes palestinos realmente reconheceram a existência de Israel. Queremos viver em paz com todos os nossos vizinhos, incluindo os israelenses, e Israel os reconheceu de volta. Deixe-me dizer a vocês, os palestinos, nós entendemos viver juntos no mesmo solo, na mesma terra. Levou muito tempo e muita discussão. Mas os dois lados assinaram alguns acordos de paz que idealmente deveriam inaugurar um eventual Estado palestino que existiria ao lado de Israel. Pela primeira vez, os dois lados pararam de jogar um jogo de soma zero, no qual a existência de um Estado significava a destruição do outro. Palestina livre não tinha que implicar no fim de Israel. Assim parecia. Acho que estávamos fazendo muito progresso. As negociações de paz falharam. Grupos islâmicos como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina acreditavam que o território do rio ao mar era uma terra sagrada muçulmana, o que significava que o governo palestino não tinha o direito de desistir dela. Eles eram absolutistas, cujos estatutos diziam algo como: do rio ao mar, a Palestina é nossa. Israel? Não existe tal coisa. Ok, não é uma tradução exata, mas essa é. Israel existirá enquanto o Islã existir, o aniquilar, assim como aniquilou outros antes dele. Não só Hamas e Jihad Islâmica Palestina se opuseram aos acordos de paz. Que como o Hamas e a Jihad Islâmica, por sua história, tentaram matar as negociações de paz, decidimos tomar medidas contra esse extremista.
para tentar encontrar maneiras de colocar Kahan Hachai e Kat fora da lei. Alguns judeus israelenses sentiam que um Estado palestino tornaria Israel menos seguro. Apontaram para os frequentes ataques terroristas da Cisjordânia e Gaza, endossados explicitamente por Arafat, o signatário dos acordos de paz. Muitos judeus ficaram indignados que o primeiro-ministro israelense estava apertando a mão de um homem que pedia paz de um lado da boca e chamava para a jihad do outro. A divisão na sociedade israelense ficou clara quando um extremista judeu matou o primeiro-ministro que liderava negociações. Mesmo assim, o processo de paz prosseguiu instável. Porém, até 2001 a solução de dois estados parecia extremamente distante. Alguns ativistas israelenses e palestinos mantiveram viva a esperança por uma Palestina livre e um Israel seguro. Mas a situação simplesmente continuou a se deteriorar. O Hamas assumiu o controle de Gaza. A autoridade palestina manteve-se corrupta e ineficiente. Israel continuou construindo comunidades na Cisjordânia. Ambas as partes se tornaram cada vez mais firmes em suas posições. O status quo era, digamos, não muito bom. E então se despedaçou. Notícia de última hora de Israel: o Hamas realizou um ataque surpresa em território israelense durante a noite. Em 7 de outubro de 2023, o Hamas invadiu o sul de Israel, matou 1.200 israelenses e sequestrou outros 240. Israel respondeu duramente, prometendo destruir o grupo terrorista de uma vez por todas. E em todo o mundo, pessoas comuns saíram às ruas. Manifestantes com bandeiras israelenses exigiam o retorno dos reféns e aniquilação do Hamas. Manifestantes em cófias, entretanto, clamavam pela extinção de Israel. Exigimos um fim à colonização da Palestina e de todas as terras árabes. Retornamos ao antigo jogo de soma zero, agora com apostas mais altas. Uma vez, Palestina livre poderia ter significado criar um Estado palestino junto a Israel. Poderia ter significado construir um Estado pacífico para todos. Mas hoje em dia, do rio ao mar é acompanhado por outros belos slogans. Já viveu através de uma intifada? É assim que parece. A segunda intifada causou a morte de mais de 300 israelenses por ataques de franco-atiradores, emboscadas e ataques suicidas. É isso que os manifestantes desejam globalizar e compartilhar com o mundo? Estes são os meios necessários para libertar a Palestina do rio ao mar. Esta é a chamada única solução, que a propósito carrega algumas associações altamente desagradáveis para os judeus. Assim, estudantes judeus são tratados no campus por quem pede a libertação da Palestina. Observe a demonstração violenta perto da Universidade Tulane, em Nova Orleans, quando um manifestante pró-Palestina mascarado tentou queimar uma bandeira israelense. Na Cooper Union, estudantes judeus foram trancados dentro da biblioteca após informar a equipe de segurança que quase 2 dúzias de estudantes manifestantes os faziam sentir inseguros que estavam batendo na porta na tentativa de intimidar e causar medo, de acordo com esses estudantes. É por isso que os presidentes da Penn e Harvard renunciaram. Ontem, o segundo cavalheiro Doug Emhoff criticou os presidentes de Harvard, Instituto de Tecnologia de Massachusetts e Universidade da Pensilvânia por falta de clareza moral em suas respostas. Durante a audiência, eles não disseram explicitamente se pedir pelo genocídio dos judeus violaria necessariamente seus códigos de conduta. É uma decisão contextual, deputada. É uma decisão contextual. Esse é o seu depoimento hoje. Pedir pelo genocídio de judeus depende do contexto. Não é assédio nem intimidação. Esta é a pergunta mais fácil de responder. Sim, senhorita McGill. E é por isso que tantos judeus interpretam de rio a mar como um chamado explícito para a nossa destruição. Eu acho que o sonho e a esperança da Palestina foram renovados do mar ao rio, de o norte ao sul. Isso é, como mencionei, um slogan nos Estados Unidos da América e capitais ocidentais. E no público americano e ocidental. Ex-Harvard. A presidente Claudine Gay obteve autodeterminação. Goste ou não, israelenses e palestinos estão entrelaçados. Nenhum de nós vai desaparecer magicamente. Não podemos matar um ao outro, mas também não podemos matar o do outro. Sonhos de autodeterminação, segurança, libertação. Até que ambos os lados se autodeterminem. Goste ou não, israelenses e palestinos estão entrelaçados. Ninguém vai sumir magicamente.
Não podemos nos autodestruir com atentados suicidas ou ataques aéreos. Podemos nos eliminar, mas não destruir os sonhos alheios de autodeterminação, segurança e libertação. Até que ambos percebam, nenhum será verdadeiramente livre, independente de como os mapas pareçam.